Talvez você já tenha pensado em como seria ter superpoderes. Talvez poder voar, ter super força, soltar raios ou algo do tipo. E nas grandes possibilidades que você poderia ter, salvar pessoas, ser um super-herói, ser totalmente reconhecido. Mas se os poderes que você ganhasse não fosse tanto uma bênção, mas sim uma maldição? O que você pensaria disso? Então, hoje eu tenho uma proposta para vocês. Talvez você esteja um pouco órfão com a Netflix sobre seriados de super-herói. Nesses últimos dias ela tem cancelado basicamente tudo, principalmente o que envolve a Marvel. E hoje eu venho apresentar The Umbrella Academy, uma nova proposta de uma equipe de super-heróis, só que um pouco disfuncional. Então, ficou interessado? Bem, sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela, e simbora para mais uma crítica. The Umbrella Academy é baseada em uma HQ de mesmo nome, publicada pela editora Dark Horse, e tem como criador Gerard Way, o ex-vocalista de My Chemical Romance, e é desenhada pelo artista brasileiro Gabriel Sá. Antes de mais nada, vamos lembrar que todas as críticas que nós fazemos nesse canal, elas não têm spoiler, então você pode assistir com total tranquilidade. Tudo que é apresentado ou falado está presente no trailer, então não é spoiler. Agora, se liga só na premissa desse seriado. Imagina só, você está vivendo sua vida normal, tá indo pro seu trabalho, tá indo pro seu curso, pra sua natação, um dia normal. Só que em um momento, aleatório que seja, você ficou grávido. Mas você não ficou grávido assim, você já ficou com 9 meses pronto para já ter a criança. Imagina que isso aconteceu com 43 pessoas ao redor do mundo. Uma situação bem bizarra, concorda? Agora, além disso, imagina que tem um bilionário que descobriu essa situação e tentou adotar o máximo de crianças possíveis que nasceu dessa situação. Você descobre que essas crianças têm superpoderes. E além de descobrir que essas crianças têm superpoderes, quando os irmãos chegam na sua adolescência, eles são meio que obrigados a criarem um super grupo de super-heróis. Só que ao longo das missões deles, não fica bem explicado em que momento isso ocorre. Algo de ruim acontece e o grupo acaba se separando aos poucos. Então, é uma premissa um pouco diferente, né? Eu acho que vale a pena dar uma conferida. Agora, a sinopse mesmo acontece 17 anos depois deles virarem super-heróis, onde o pai deles acabou de morrer e eles são obrigados a se reencontrarem para decidir as coisas de funeral, herança e por aí vai. Só que um dos irmãos está desaparecido há mais de 17 anos, o número 5. E nesse momento ele acaba ressurgindo e avisando para todos que um apocalipse está chegando. E é aí que a história desenvolve. The Umbrella Academy, ela se sustenta basicamente por dois fatores. O primeiro é a sua trama, que é bem diferente, e todas as subtramas que são abordadas nela. E o segundo são seus personagens e os seus psicológicos, que são minimamente quebrados, por assim dizer. Quando a trama começa a desenvolver já nos seus primeiros episódios, você vê que ela tem uma noção bem frenética, bem rápido com os acontecimentos. E enquanto nós temos essa trama principal correndo sobre o apocalipse e como evitar ele, você tem várias e várias subtramas. No caso, você tem basicamente uma subtrama para cada personagem principal, para cada filho. E são, pela quantidade de você sabe que são 7, é coisa pra caramba. E você ainda tem uma subtrama para os vilões também. Então, ocorre muita coisa na tela. E mesmo que alguma das subtramas não tenham ligação com a história principal, todas elas são importantes para o desenvolvimento do próprio personagem. Porque, como já foi falado, eles são personagens quebrados, eles têm uma infância quebrada, eles têm uma criação que deixou eles quebrados. O poder não é algo prazeroso para a maioria deles, e essas subtramas ajudam a mostrar o quão quebrados eles são e como eles conseguem se reerguer. Agora, o segundo ponto, que são os personagens, no caso, são os principais. Os personagens secundários também são muito bons e carregam, fazem a trama movimentar. Os vilões também. Uma boa história tem que ter bons vilões para fazer um bom contraponto. Mas aqui, focando nos irmãos,
nós temos uma grande galeria de atores. Mas antes de falar dos atores, deixa eu focar em pequenos detalhes primeiro. Cada um deles acaba tendo um codinome dentro da série. No caso são números de 1 a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E tem personagens que acabam sendo só chamados por números e outro por nomes que eles acabaram ganhando. Cada um deles acaba tendo uma relação diferenciada com o pai, ou no caso com o passado deles. Vocês têm um que aceita mais, outros que aceitam menos, outros que têm um ódio, outros que nem tanto. Então você tem várias e várias relações ali envolvidas e vários sentimentos. E o que faz a trama ganhar muito com isso? Que você coloca uma grande gama de personagens que sabem atuar muito bem. Vou falar dos personagens em ordem, do número 1 ao número 7. O primeiro filho, ou número 1, é o Luther, ou que é interpretado pelo ator Tom Hopper. Ele é um cara bem brutamonte. A série inicial dele você vê que ele é um cara gigantão que parece até meio deformado de tão grande que ele é. Ele tende a ser tipo o chefe daquela família, agora que não tem mais o pai. Mas ele é meio fraco, não em força, por assim dizer, mas ele tenta carregar algo que está muito quebrado. Ele é por exemplo, ele é o único filho que restou ali na instituição. E ele tenta carregar as coisas, mas ele não consegue porque é difícil, é muita carga emocional, muitos dramas que foram acorrentados aos anos e anos. Ele acaba não tendo muito destaque, nem um grande desenvolvimento. Tudo bem que no final da temporada ele tem um desenvolvimento ótimo e que fica uma ótima promessa para a segunda temporada. O segundo filho, que é o Diego, que é interpretado pelo ator David Castaneda, posso estar falando errado o nome. Ele tem um poder de... Não fala muito bem, mas fica a minha impressão que é alguma coisa com manipulação de facas. E ele acaba tentando... Ele tem, acho que, uma das melhores subtramas. Não é o melhor personagem, mas ele tem as melhores lutas. Tudo bem que o 5 também tem, mas focando nesse daqui. Ele tem uma subtrama mais interessante do que o primeiro, de como muitos outros. E ela anda de uma maneira bem rápida mesmo. E é fácil de você entender os pensamentos dele. Eu considerei ele um personagem muito fácil de se ler, com muito bem seus objetivos e quais são seus dramas com a família, quais são os problemas que ele passou. Dando prosseguimento, nós temos a número 3, a Alison, que é Amy Raven. Se eu tiver errado vai aparecer aqui embaixo. Que ela tem um dos poderes mais interessantes. E por causa do poder dela, ela acaba não conseguindo ter muita confiança das outras pessoas. No caso é o oposto. E por causa do poder dela, ela acaba perdendo a família que ela conseguiu construir, sabe? Ela se casou, teve filha, conseguiu montar uma carreira, mas que você fica um pouco na dúvida se tudo aquilo é mérito, não é mérito, e ela também percebe isso em um momento. Então é muito bom de ver que o ato de você ter poderes não necessariamente é uma coisa boa. Tudo depende de como você dosa, porque senão ele pode destruir tudo. Agora, falando em destruir tudo mesmo, nós temos o número 4, que é o Klaus, que ele realmente se destruiu por causa do poder dele. Ele tem uma capacidade que é muito interessante, mas que ao mesmo tempo ela é muito amedrontadora, por assim dizer, e ele não consegue conviver com aquilo. Ele só consegue fugir, ele só acha que só pode fugir em vez de aceitar, usando drogas. Ele consegue se entorpecer o máximo possível, ele tenta ficar o máximo possível fora da realidade para não ter que lidar com os poderes dele. Então você vê que ele acaba sendo mais e mais quebrado ainda. O que é muito bom de se ver, é triste, mas é muito bom porque é um personagem que cresce muito. Ele já começa no alto porque ele interpreta muito bem. Sabe, é divertido você ver ele em tela, sabendo essa parte depreciativa. Normalmente ele sempre tá brincalhão, meio bobão e muito sagaz ao mesmo tempo. Ele é o mais malandro de todos eles. Dando prosseguimento, o quinto filho, ou o número 5, que é o Aidan Gallagher, ele é a criança que foi para o futuro. Bem, não está no trailer. Ele consegue viajar para o futuro e fica preso nele. Só que ele fica preso no pós-apocalipse. E é interessante porque quando ele retorna... o plot da história, ele é uma criança que viveu sua vida toda no mundo pós-apocalíptico e voltou. Então ele é um menino de 13 anos com uma consciência de 60. E o ator, mesmo bem jovem, consegue interpretar muito bem essa dualidade, essa criança que não é criança.
E é interessante porque enquanto ele que movimenta toda a trama, toda essa necessidade de salvar o mundo, ele também ainda tem os problemas pessoais dele. Ele foi pro futuro e fez umas amizades que podem ser um pouco estranhas, tipo o Náufrago, nessa mesma noção. Ele ainda é a pessoa que se liga mais com os inimigos porque ele já teve relações com eles. E ele também movimenta a trama dos inimigos e apresenta eles, e que também são muito interessantes. Você entende o que eles estão fazendo, mas fica sempre uma coisa mais interessante. Bem, tem o próximo filho que eu não posso falar muito, senão é spoiler, então a gente pula. E tem por final a Vanya, que é a Ellen Page. Ótima atuação, uma pena que ela é um pouquinho mal utilizada no início, mas quando chega no final ela fica muito, muito top em tudo que ela faz. Ela consegue comparecer mesmo que ela não foi muito bem aceita pela própria família, ela se sente bem rejeitada por todo mundo. Mesmo algumas pessoas falando, você não é, mas você vê que ela sente aquilo, que ela nunca teve o amor que ela queria. Na verdade, nenhum deles conseguiu, mas cada um age de uma maneira diferente. E ela é um outro personagem que cresce muito. Ela tem um ótimo arco dramático e uma ótima finalização. Bem, falando de todos desses personagens, deixa eu dar aqui um prosseguimento. É uma série que ela tem bastante cenas de conversa, tem bastante comunicação, mas essa comunicação ocorre já numa velocidade por causa desse problema iminente. E junto com essas conversas tem bastante cenas de violência. E são ótimas cenas de violência / luta. Você tem todos eles basicamente lutando de maneiras diferentes, mas lutando. Principalmente o número 5, que é a criança, que luta de uma maneira mais diferenciada e é muito legal de assistir. O mesmo vale para os inimigos, a Chacha e o Razel, que mesmo eles sendo vilões, sempre quando eles entram para lutar, eu acho que todas as lutas tem uma música mais pop, sabe? A quantidade de músicas é bem variada, e é sempre uma coisa mais alegre. Você nunca vê uma música triste, principalmente pra luta, é sempre feliz, animado. Eu achei isso muito interessante, na verdade. A série acaba tendo alguns problemas que eu não sei se todo mundo se incomodou, mas que eu acabei me importando um pouco. Principalmente no fato de que é uma série de 10 episódios, 50 minutos, tipo, bem longa. E chega em momentos em que a série tenta criar alguns ganchos que não são necessários. Tipo, tem momentos que um personagem fala, as crianças não podem saber sobre isso, eles nunca podem saber sobre o que nós fizemos. E no episódio seguinte já é dito o que foi feito e que na verdade não muda muita coisa. Tipo, eles tentam fazer um mistério que não há necessidade. Tipo, a história já tem bastante mistérios, a pessoa já tá empolgada assistindo aquilo. Mesmo assim, ele cisma em tentar pregar pequenas peças aqui e ali, que acho que não colam, na verdade. Bem, outra coisa, todos os personagens se vestem de uma maneira um pouco diferente e, na verdade, todo mundo teve sua própria vida. Então fica bem legal ver a caracterização de cada um deles. E principalmente também dos inimigos, que eles usam umas máscaras que eu achei super estilosa, na verdade. Talvez uma outra questão é que o final dessa primeira temporada deixa um final muito aberto e que dá, tipo, possibilidades para qualquer coisa acontecer. Se o seriado tem possibilidade de viagem no tempo, tudo é possível. Essa é a verdade. Bem, dando uma conclusão aqui, eu pessoalmente não conhecia nada sobre The Umbrella Academy. Eu peguei porque era a estreia da semana e eu adorei de paixão. Pra mim é um 10 de 10 fácil. Talvez tenha alguns errinhos aqui e ali, mas eu acho que ninguém se importe muito. Porque a história é muito boa, as subtramas também são muito boas, elas instigam. E para um seriado que tem muitos personagens, somente muitos personagens principais, ela consegue conduzir muito bem cada um deles. Fica bem cadenciado o que cada um deles é, o que eles fazem, e todos eles têm um desenvolvimento. Então isso é perfeito. Bem, agora esperar para quando a senhora Netflix vai lançar a próxima temporada. Sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela. Qualquer coisa é só comentar, compartilhar, curtir, deixar aí os comentários, sempre respondendo todo mundo e até depois.